Olá, pessoal do nono ano, bom dia. Eu estou iniciando a gravação da nossa aula. Hoje vai ser a correção, tá? Vamos fazer a correção desse capítulo. Começa na página 56. Então, quem está assistindo a aula gravada, a pessoa não vai lá 56, a gente vai fazer a correção agora. Pessoal da sala, postos. Pessoal de casa, postos. Enfim, vamos embora. Na verdade, a gente vai começar... vamos na 56. Tem uma pergunta aí logo no final do manual, que diz assim: a genética também proporcionou avanço científico em outros campos da ciência. Você saberia apontar uma outra área da ciência que a genética tem ajudado? Produção de alimentos, o que mais? Medicina, né, gente? Como? Sim, na produção de alimentos, né? É transgenia, né? Então, tanto na produção de alimentos como na medicina, os estudos genéticos têm trazido muitas melhorias e muitos avanços. Acho que a palavra é essa, avanços. Pessoal de casa, vocês estão vendo o livro, mas vocês veem que às vezes o livro ele é muito mínimo, né? No que tange assim, a resposta. Então, fiquem sempre atentos aos comentários da sala, tá bom? Deixa eu vir mais para cá. Melhorou agora a projeção do livro? Pessoal de casa, vocês estão tá melhor agora. Né? Deixaram o computador. Tá melhor agora, professora. Muito obrigada. Adriana, eu coloquei presença em você, tá? Agora avançando. Vamos aqui para outra página aqui. Deixa eu ver se tem tarefa aqui. Pronto. Aí na 57 não tem tarefa. A 58, vamos ver. Tem uma questão aqui. Vamos lá. A questão diz assim: seguindo essa linha de raciocínio, quem poderia controlar e comandar todas as atividades celulares do núcleo? Quem é que tem controle das atividades do núcleo? Não. Oi? O núcleo da célula. Quem é que comanda as atividades do núcleo da célula? A gente tem que lembrar que a célula ela tem as organelas, cada organela tem uma função, certo? Quem é que comanda o funcionamento dessa célula? O DNA. O DNA ele é responsável pelo controle e o comando de toda a célula. Consequentemente, ele é responsável pelo controle e pelo comando das atividades celulares do nosso corpo. Tá? Então, é o DNA que vai dizer o tanto que vai reproduzir. Por isso que algumas pessoas têm calvície, outras não têm. Por isso que algumas pessoas têm facilidade de ter unhas grandes, outras não têm. Sei lá, acne, espinha. Isso também é uma herança genética. Então, é o DNA que vai dizer o quanto vai produzir, o quanto a célula vai produzir e o quanto ela não vai produzir. E como ela vai produzir. Tá bom? Deu para entender? Ok? Pessoal de casa, ok? Sim. Obrigada pela colaboração. Agora vamos lá. Segunda questão, na página seguinte. Estou na página 59. Segunda questão. Oi? Na 58 tem outra? Já fiz.
59, segunda questão. Com relação às características de herança de que falamos anteriormente, o DNA também controla essa função. Justifique com suas palavras. Eu vou ler a resposta do autor aqui para vocês terem uma visão mais ampla. Tem assim: o DNA é responsável pela transmissão de características de herança. A célula gerada terá sempre características da célula geradora. Na divisão celular, na meiose e na mitose, o material genético de uma célula é passado para uma célula filha. Está meio redundante isso, né? Ele está repetindo a mesma coisa várias vezes. Eu acho que a gente pode resumir isso aqui dizendo que o DNA é responsável pela transmissão de características, porque na divisão celular, a célula filha herda características da célula mãe. Isso ficou muito claro na aula de meiose e mitose, né? Tanto é que, assim, na meiose, né, que é a reprodução de unha, cabelo, né? Mitose, né? Na mitose, vocês veem que é uma clonagem de células, né? E uma, na hora que reproduz uma igual, idêntica. Né? Então, todas as células do nosso corpo se reproduzem de forma idêntica. Somente na reprodução da célula sexual é que não é 100%, é só 50% da característica. É só tirar essa dúvida. Toda vez eu dou um bugzinho melhor assim, todo. O pessoal que está fazendo agora, precisa que eu repita alguma coisa? Está dando, né? Pronto. Mitose é quando há reprodução de todas as células do corpo. Todas as células do corpo fazem mitose. Meiose, até meio, né? Já para se ligar, né? Meiose, só quem faz meiose são células reprodutivas, no caso, óvulos e espermatozoides. Porque no caso deles é meia, né? É meia característica. Isso. Por isso que são células haploides, né? Porque é somente na junção dessas duas células que vai se tornar diploide e vai chegar a 100% das características. Minha gente, um dia, vocês foram apenas duas células haploides. Somente só. Mais nada do que isso. E depois fez a maratona. 50% de você fez a maratona, 50% de você estava paradinho, esperando ser alcançado. É muito interessante saber que você um dia já foi 2, né? Um dia, você já foi 2. Pronto. Então, lembrando, assim, isso é muito interessante saber, porque isso está muito relacionado ao grau que a gente tem de recuperar cortes, ferimentos. Quando a gente tem um corte na pele, o que vai acontecer ali? Vai ter uma aceleração da mitose. As células ali elas vão se reproduzir mais rápido para fechar aquele ferimento. E vai se reproduzir uma célula diferente? Não, vai se reproduzir uma célula idêntica, uma célula igual. Por isso que cabelo, por exemplo, as pessoas fazem alisamentos e depois uma transição capilar. Por quê? Porque o seu cabelo sempre vai nascer igual. Você vai alterar daqui para fora. Mas a estrutura do cabelo ela vai ser sempre a mesma, porque o cabelo ele vai sempre ter uma reprodução de células idênticas. Quando alguém diz assim, fulano tem um cabelo tão bonito, estragou o cabelo, agora o cabelo já só nasce estragado. Não, tem uma coisa errada aí. Se a pessoa tem um cabelo, primeiro que a gente não pode comparar cabelo de criança com cabelo de adolescente, com cabelo de adulto. Né? Crianças têm cabelos de criança, adolescente tem cabelo de adolescente, adulto tem cabelo de adulto. O que pode estar acontecendo com o cabelo ou tuas unhas pode estar nascendo frágeis, porque está faltando nutriente no teu corpo.
Então, na hora que essa célula ela se reproduz com deficiências nutricionais, mas ela continua reproduzindo igual. Deu para entender? Isso não é só para unhas e cabelos, mas para todo o nosso processo de recuperação. Por exemplo, fulano se feriu, sofreu um acidente e não está conseguindo se recuperar. Tem que procurar um médico, tem que saber por que ele está conseguindo se recuperar. Pode ser que ele esteja com baixo teor nutricional de alguma coisa que é fundamental para que ele se recupere. Vou dar um exemplo. Não tem os veganos? Mulheres veganas, quando engravidam, precisam tomar muitos complementos nutricionais por causa da falta da proteína da carne. Tem alguns complexos ali dentro da proteína, alguns nutrientes. Tem alguns componentes nutricionais que, como é que eu posso dizer, eles tornariam o processo de gestação, aquela formação, um pouco melhor, entendeu? Eu não estou dizendo aqui que precisa comer carne enquanto está na gestação, não. Se você realmente quer abrir mão, existem suplementos, existem alguns alimentos que podem substituir. E aí você tem que fazer, por exemplo, uma mulher que é vegana, ela precisa procurar um médico bem direitinho para saber como é que ela vai conseguir se nutrir direitinho nesse período para não provocar nenhuma deficiência, nem para ela nem para o bebê. Isso acontece também até com quem não está grávida. Uma vez assistindo uma reportagem de uma moça que ela não come bicho, né? Então ela não come peixe. E ela toma umas cápsulas de ômega 3, tá ligado? Tomava umas cápsulas, porque aí ela equilibrava. E é um ômega 3 extraído de algum vegetal, tá ligado? Ela não tomava cápsula do ômega 3 extraído do peixe, tá entendendo? De um vegetal. Então, quem adere a uma dieta dessa, ou qualquer dieta, precisa fazer sempre um acompanhamento médico. Ninguém tem isso. Também. Pronto. Mas aí, tranquilo, deu para fazer? Pessoal de casa, deu para fazer seguindo? Pronto, ó, gente. Uma pergunta boa para a nossa prova podia ser meiose e mitose, né? Uma pergunta boa para o simulado. A gente sabe que meiose, meio, né? Já. Eu acho que meiose eu vou até anotar, porque eu acho que é uma questão boa, né? Para a gente pensar numa. Uma questão da meiose e mitose, né? Menino, já tô tão quieto, João. Acho que o João já foi dormir de novo. Cadê, João? Aparece aí, João. Tô aqui. Sério? Oi, João! Já falando logo, filho, tá vendo? Ó, mas a gente se encontrou pouco no Meet, não foi? A gente se encontrou pouco no Meet. Eu tô falando do Meet. Página 61, primeira questão. Teve uma aula como é que é 49, essa aula, né? Aqui tinha uma. Peraí. Página 60, minha gente. 60, primeira questão. Peraí que alguém chegou. Peraí. Alguém chegou. Sim, Marcos, verdade. Faltou energia em vários pontos. Aí vocês podem estar realmente com uma internet mais oscilante e tal. Qualquer coisa avisa, tá? Tá horrível, tô caindo toda hora. Sem falar que o áudio fica cortando. Depois eu vejo no YouTube depois, que deve ficar melhor. Beleza, Marcos, tranquilo. Vamos lá. Estou aonde? Estou na página 60, primeira questão. Quando somos acometidos por uma doença grave causada por um fator genético, atualmente não temos muita chance de tratá-la de forma eficiente.
Como poderíamos nos precaver da doença? Será que poderíamos reverter o quadro de alguma forma? E aí? Ô, Como Samanta, poderia? Oi, pode falar. nessa questão, eu coloquei que a gente poderia se precaver tendo uma vida saudável, tipo praticando esporte, exercício, Sim, essas coisas assim. sim, aí, sim, tá certo. E você pode, Heloísa, somente no final, onde você colocou o ponto, você pode só completar com esse comecinho aqui, estudo mapa genético. Pronto, só isso, só para completar. Tá bom. Porque o grande lance de questões de doenças provocadas por fator genético, elas, hoje a gente não tem muito o que fazer. Só teríamos como fazer alguma coisa se o quê? Se o quê, minha gente? Vai. Tá viajando, é no Pirraia. Já tá de física, volta aqui, filho. Sim, minha gente, mas sim, eu já falei disso para vocês. Como a gente pode precaver doenças genéticas? Eu falei de Angelina Jolie aqui. Sim, mas aí tem uma coisa assim mais. Gente, tem uma coisa, é o mapeamento genético. Se a gente consegue fazer o nosso mapeamento genético, a gente pode prever o que pode acontecer, tá? Hoje é possível você fazer o seu mapeamento genético? Não, ainda não, ainda não. Já foi feito mapeamento genético de seres humanos, mas você não pode chegar no médico hoje e dizer: ô doutor, eu quero fazer um mapeamento genético. Eu quero saber a remazela todinha que vai aparecer. Não dá, ainda é um estudo caro, é uma pesquisa cara, que exige profissionais com um teor assim, de conhecimento, um nível assim, muito elevado. O que, é que a gente pode fazer hoje? Tanto é que a questão diz assim, como poderíamos precaver da doença? Poderíamos precaver da doença se a gente chegasse a conhecer o nosso material genético, o nosso mapa genético, e, sendo previsto, tomar algumas precauções. No caso da Angelina Jolie, ela já tirou a mama, né? Tirou ali, porque ali seria um lugar e possivelmente ela poderia desenvolver câncer devido à herança genética que ela teve, né? Ela teve mãe, não foi, eu não sei. Mas ela fez lá um negócio. Ou não, você ia se precaver, alimentação, exercícios, como a Heloísa falou aqui, alimentação, exercícios e tal, e ver se surge, porque qual é o lance? Mapeamento genético vai te dar uma previsão. Previsão é que nem previsão do tempo, né, gente? Pode chover como não pode. A previsão é que chova. Porque as características que estavam apresentando naquele lugar é que vai acontecer chuva. Mas pode ser que não tenha chuva. Quantas vezes não disse que ia chover e não choveu? Ou que não ia chover e choveu? Previsão é previsão. Previsão não é adivinhação, tá? Então, vocês podem escrever aí que o interessante seria conhecer o mapa genético para se precaver e descobrir as doenças no seu estado inicial. É o que seria possível, né? Ok? Tranquilo. Pessoal do casa, tudo ok? Tudo certo? Nada errado? Sim. Sim. Beleza. A minha máscara não está confortável. Pronto, vamos para a próxima página. Primeira questão da página 61 agora.
Não, vou deixar aberta essa. Não tem onde escrever. Primeira, se você descobrisse que no seu mapa genético existisse um gene, o gene do câncer para algum órgão, sem o qual se pudesse viver sem dificuldades, você tiraria? Bom, isso aí é pessoal, isso aí não dá para a gente definir. Tem a questão da ética médica, tem a questão de que toda cirurgia, ela gera um risco, né? Por mais simples que seja, eu vivi uma situação muito delicada, onde a mãe de um amigo meu foi fazer uma cirurgia de pedra na vesícula, uma cirurgia que é nível 1 de risco, né? Leve, você faz um dia e sai no mesmo dia, e ela teve uma complicação, mexer em alguma coisa, essa pessoa passou mais de um mês internada e veio a falecer. Então, assim, você sai de casa para fazer uma cirurgia de retirada de uma pedra na vesícula, que é uma coisa super fácil, teoricamente, né? É uma cirurgia que ela tem um nível de dificuldade e de implicações baixo, mas a gente nunca sabe. Toda cirurgia é um risco, justamente porque você vai estar no ambiente hospitalar, enfim. E ela, infelizmente, não voltou para casa, né? É isso, assim, vê só. A próstata ela é possível de ser removida, tá? Dá para viver, tanto é que tem o câncer de próstata, tem a prevenção, inclusive no Novembro Azul aí, né, para fazer os exames e tal. Ela é passível de ser removida, tá? Agora, numa situação de um homem jovem que acha que vai ter, eu acredito que não seja recomendável, não. Acho que realmente precisa esperar para ver, porque assim, se o câncer de próstata for descoberto no início, você não precisa remover. Tudo é assim no câncer. Você não precisa remover tudo. Você pode remover só uma parte, né? Uma parte que foi tocada pelo câncer. O fígado ele é bom, assim, porque ele se regenera, né? Diferente do intestino, por exemplo, um câncer muito perigoso é o câncer de intestino, é o câncer de estômago, né? Porque o estômago ele demora muito, ele demora quase um ano para se regenerar. Então, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de cirurgia no estômago, até essas cirurgias de redução de peso, bariátrica, anel, balão, né, corte, tem uma cirurgia que corta o estômago, a costura diminui ele, o volume dele. São cirurgias assim, que a pessoa que faz, ela passa um ano se recuperando. E o intestino tem um problema, né? Que o intestino, se for o grosso, perdão, o delgado, que é aquele que é bem assim, todo emaranhado, você tem que cortar e costurar. Porque o intestino não se recupera assim e voltar. Você corta, junta e diminui o trato intestinal. Então, quem tem câncer no intestino, vai viver uma dieta longa para sempre, uma dieta bem, porque assim, aquele processo que a comida faz dentro do intestino, tem as células, eu esqueci, ó, eu esqueci agora, microvilosidades, que ele é assim, que a comida passa e eles vão absorver nutrientes. Quando a gente perde o tamanho, você perde tempo, perde espaço de absorção de alimentos. E o grosso é pior, porque o grosso é pequeno. O intestino grosso ele é pequeno. Então, quando você corta o intestino grosso, tanto é que assim, é um câncer bem complicado. Tá? Tanto é que o cara do Wakanda que faleceu, o câncer dele foi no colo, que é uma das partes do intestino. Então, você vê como é difícil tratar dessa região do trato intestino, do trato digestório, né? Também câncer na laringe, que é aquela galera que perde a voz, tá entendendo? Eu acho que aqui no Brasil,
O principal, o câncer que tem mais incidência é o de pele. Aqui é muito quente e a turma não usa protetor solar. Isso é muito sério. Porque a primeira coisa que aparece é aqui, ó, no nariz. Que é essa região que incide mais sol. Então, eu conheci uma senhora que ela não tinha nariz. Ela usava uma prótese. Ela é bem branca. Ela teve câncer no nariz. Aí tirou um pedaço daqui, tirou um pedaço da orelha, colocou no nariz. Deu erro, não aceitou, tirou. Ela usava uma prótese. Ainda bem que ela tinha muita grana e a prótese dela era muito bem feita. Mas ela tinha um buraco no rosto. E isso é punk, né? Porque para você pegar uma infecção, para ficar doente mais rápido. Esse período mesmo de quarentena, até agora, ela ficou um ano em casa. Morre de medo, né? E ela não tem uma orelha, porque ela já tirou toda a orelha aqui e traz um câncer também. É punk. Assim, sabe? Hoje, eu acho assim, eu não sou médica, eu não sei de nada, eu sou super leiga, mas eu acho que hoje o maior desafio da medicina é o câncer. Porque o câncer é uma célula, não sei se vocês... eu acho que eu falei isso para vocês numa aula online, que até a Heloísa falou, eu nunca soube como era e agora eu disse, pronto. Na mitose, rola um erro. E você tem uma célula e ela tem um erro se reproduzindo numa velocidade muito grande e criando um tumor. Entendeu? Tem que tirar o tumor. O problema é se rolar metástase. É quando ela entra na circulação sanguínea e começa a se reproduzir em outros órgãos. Aí é o câncer terminal. É quando a pessoa ela já não toma mais remédio, não. Ela toma morfina, ela só sente dor e espera a morte chegar. Porque ela está tendo essa reprodução incontrolada de células em vários órgãos do corpo dela. Aí, quando rola metástase, só Deus. E é só Deus mesmo. Só se Deus realmente disser, não, eu vou te tirar daí. Enfim, eu tenho um plano, um propósito, porque, né? Mas, assim, do ponto de vista linear, chegar nesse ponto, outra coisa, câncer no cérebro. Aí também. Então, e assim, é branca porque ele é muito irrigado, né? Então, por exemplo, eu vi um filme uma vez que a moça ela teve câncer no seio, removeu o seio. Teve câncer no colo do útero, removeu o colo do útero. Até tudo bem, né? Tudo bem. Aí ela teve um na cabeça. Aí era um filme, esses besterol do cinema, assim, tá? Aí a menina dela disse, tira o cérebro, qual o problema? Não tirou os peitos do útero. Ela disse, não é Rafael, até tiraria, mas não dá, né? Não funciona. E esse câncer estava afetando a parte da visão dela. Então no filme chega uma hora que ela já não enxerga mais. E aí, eu não sei. E aí isso é bronca, né? Porque o sistema nervoso central, que é o comando de tudo, é o cérebro, né? E aí você começa a não conseguir mais reagir aos impulsos, você perde sensibilidade. E aí só morfina, meu povo. Porque não tem como remover. Você vai ter que tirar um pedaço do cérebro, não tem como. Tem como. Eu sei que hoje a medicina, a neurocirurgia tem avançado. Infelizmente, nós temos poucos neurocirurgiões no Brasil, porque os melhores acabam saindo do Brasil e vão trabalhar em outros lugares do mundo. Porque, infelizmente, o Brasil ele tem um programa de valorização do trabalho, não é somente de um indivíduo, mas de todo mundo que trabalha no Brasil é valorizado. No Brasil só presta quem não presta. Mas isso é muito sério. Os grandes pesquisadores da ciência, da medicina, de tudo saem. Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos uma baixa muito grande em neurocirurgiões. Inclusive, se vocês quiserem fazer medicina, entre nessa área. Tem emprego sobrando, viu? Só que é muito difícil. São 6 anos de medicina, mais 2 anos de residência, mais 4 anos só para estudar neuro. Então, são 10 anos para virar neurocirurgião. É bronca. Sim, pode falar. Oi? A gravação?
Deixa eu me achar. Oi? Aí você remove um dos testículos, né? O testículo atingido e fica infértil, porque aí você perde toda a produção do espermatozoide, né? O líquido seminal, não. É muito importante que vocês entendam isso, viu, meninas? A produção do espermatozoide está no testículo, mas o líquido seminal ele está na vesícula, numa glândula, e fica ali. Tem o saco escrotal, tem um ducto diferente, aí tem a vesícula seminal e é mais em cima. Não, tudo bem, sem problema. Aí tem a vesícula seminal e tem a uretra. Então, por exemplo, isso é tão interessante que até na cirurgia de mudança de sexo, um homem que vira mulher, um homem que faz a cirurgia e remove todo o material de pele, né? Porque você aproveita a pele e o canal, o pênis, o canal do pênis, ele vai para dentro, né? E vira o canal vaginal. Tem vários tipos de cirurgia de mudança de sexo. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: na cirurgia de mudança de sexo, remove-se os testículos, então para introduzir o espermatozoide. Mas não se tira a vesícula seminal, não se tira as glândulas seminais. Então, uma mulher trans, ela continua liberando o líquido seminal, mas ela não tem espermatozoide, ela não engravida ninguém. Você vai entender? Então é muito importante saber a estrutura do corpo, sabe? As pessoas não levam a sério as aulas de ciência, de biologia e tal, mas quanto melhor você conhece a estrutura do corpo, menos mico você paga em certas indagações. Como essa, por exemplo, né? Eu li essa pergunta, tipo, uma mulher trans que fez uma cirurgia de resignação sexual, que até mudou de nome agora, eu já nem sei mais como é o nome. Perguntaria aí, tu ainda tem espermatozoide? Se você sabe que há uma remoção do saco escrotal, morreu ali, acabou, não tem mais espermatozoide. E aí, tanto um câncer testicular quanto uma cirurgia dessa, de remoção, faz com que o indivíduo ele perca a possibilidade de ter filho. Beleza? Ok. Agora a gente vai para a página. Deixa eu ver aqui. 62, né? Primeira questão.
Você imagina o motivo pelo qual o DNA do panda gigante foi mapeado? Pense um pouco e responda a questão. E aí? 62. Só isso. Diminuir os riscos de extinção. Quando você mapeia o DNA do indivíduo, você consegue, né? Eu não vou dizer clonar nem reproduzir, mas você consegue evitar que a espécie entre em colapso. Porque você mapeia, vê o que está de errado, se tem alguma doença, alguma anomalia, conserta e em cativeiro eles se reproduzem mais saudáveis e consegue. Oi? Quem? Isso. Diz. Sim, todos os países, eu não vou dizer 100%, porque tem países muito pobres em guerra e tal, mas a maioria dos países fazem estudos sobre genética em geral, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe um lugar, parece que é no Polo Norte, acho que é no Polo Sul, que é a Arca de Noé. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar? Hã? Não. A Arca de Noé, é um centro de pesquisa que guarda uma amostra de todos os tipos de animais e vegetais. Eles guardam sêmen de animais, eles guardam sementes. Oi, pode falar? Eu vou lá, vou clonar tudinho. A intenção é essa, é Marcos, né, que está falando comigo? Sim. A intenção é essa. Sabe o que acontece? Vários países do mundo se uniram e desenvolveram essa tal de Arca de Noé. É como se fosse uma grande estufa. Eu não estou achando nada aqui para mostrar para vocês. Oi? É um backup. É como se fosse um galpão. É um backup do mundo, é isso aí, Marcos. É um galpão que fica nessa região gelada até para aproveitar a temperatura do ambiente de conservação. Imagina vários containers. Aí dentro dos containers tem os freezerzinhos que tem lá o sêmen de várias espécies, de vários lugares do mundo e várias sementes. A intenção é que se houver um colapso, o apocalipse, minha gente, apocalipse, tá ligado? Explosão, bomba. Houver sobreviventes, esse material, essa Arca de Noé, ela vai ser liberada para fazer plantação e vai. Esse parece que afundou no gelo, isso. Todos os países que entraram nessa parada aí, os líderes, eles sabem onde está. A bronca né? Eu não sei, assim, eu não sei como é o protocolo, sabe? Em caso disso, o que é que vai acontecer? Eu não sei o protocolo, mas eu sei que rola essa parada aí. Oi? Tem pesquisa. E é uma pesquisa universal, assim, tem profissionais de vários países, francês, português, inclusive brasileiro. Porque como a gente tem uma biodiversidade muito grande, o Brasil entrou como parceiro para poder levar também o material para lá, entendeu? Tem um filme muito antigo, não sei se vocês já assistiram um filme de Arnold Schwarzenegger. Muito antigo, que ele é um clone. Vocês já viram esse filme? Hã? Não, um clone mesmo, dele com ele. E é assim, a história é a seguinte, é um mundo mais pra frente, e um cara ele conseguiu clonar, ele clona tudo, ele clona bicho, e ele é um cara muito rico, ele é ovacionado, porque ele tem essa tecnologia. Inclusive, por exemplo, se o cachorro morrer, você pode chegar lá com o cachorro morto, ele pega o material genético do cachorro e reproduz outro cachorro.
Tá ligado? Igual a Fei, primeiro seu. E aí, o filme é um... Só que é proibido clonar humanos. É proibido clonar humanos. Nesse mundo, nesse universo, é proibido clonar humanos. Mas pode clonar animais e plantas e tal. E o discurso é que isso só foi permitido para evitar a extinção de espécies. Outra coisa, eu li um negócio e eu vou laboratório Fala de novo. Um laboratório, Sim, eu ouvi falar disso também. Eu ouvi isso também. Olha, gente, eu acho olha, eu acho muito possível. Tanto isso. Também acho. Pessoal, eu acho muito possível, até porque esse lance de a morte, ela nunca foi algo aceito pela humanidade, nem a velhice, nem a morte, né? Desde o tempo dos alquimistas, eu estou falando isso desde antes de Jesus, ali, os gregos mais antigos, tanto é que a mitologia grega, japonesa, tem uma história dessa, né? E depois a morte, das histórias do dragão, do Dragon Ball Z, né? De trazer essa história do ser humano, sabe? Então, eu acho que é possível assim. Eu não sei assim. Eu até acho que tem gente que tem muito dinheiro envolvido nessas coisas, sabe? Em geral, né? Também é uma coisa que sempre foi um debate, né? O cristianismo acredita na ressurreição, não na ressurreição assim, né? Morreu, ressurreição. Mas o cristianismo é baseado numa ressurreição, né? Dentro do cristianismo existem muitos testemunhos de pessoas que foram ditas mortas, né? Que assinou o óbito e a pessoa voltou. E isso não é somente do cristianismo, tem várias religiões. As religiões africanas, por exemplo, que fazem sacrifícios e tal, tem também. E aí vem aquele lance. A fé é também uma coisa do homem. E eu acredito que a fé e a morte estão muito relacionadas. Né? A sua fé se baseia muito naquilo que você entende por morte. O espiritismo, por exemplo, o que é que eles compreendem por morte, né? O lugar especial que as pessoas vão, se forem legais. Aquele que não concluiu o seu serviço, ele volta para terminar. E aquele que não foi legal vai ter um lugar ruim, entre aspas, para poder se regenerar. Então, a forma como a gente enxerga a morte está muito associada à religião que a gente escolhe para viver. Como cristã, né, como eu cristã, eu sou cristã e eu aceito essa morte que o cristianismo prega. Que é a morte como um fim e um novo encontro em outro lugar, né? Um lugar melhor, o céu. Poxa, se o cara morre com esfera do dragão. Né? Fala, Marcos. No Dragon Ball, se a pessoa, sei lá quem for, morrer de causa natural, a esfera do dragão traz de volta, não. Tem que ter isso também, mas tá na natureza. Ai, meu Deus, tive um infarto. Não dá pra trazer de volta. Boa. Marcos me disse que na esfera do dragão, se você morrer por causas naturais, você não volta. Né? Só se for morte matada. Morte morrida, não. Bom, e só para finalizar, e eu acho muito injusto a gente julgar a religião do outro, porque ele não entende a morte como eu entendo. Então, por isso que eu sempre debato em cima do respeito mútuo, né? Se o espírita entende
e existe um caminho, o candomblé, o banda, que existe outro caminho, então, meu velho, beleza, massa. No final, cada um é julgado pela fé que tem, né? Enfim. Mas eu tenho essa coisa da morte, de tentar. Gente, tem estudos de 5.000 anos. Minha gente, as múmias do Egito. Tem estudos da era do Egito, da era máxima do Egito, que tentava trazer de volta os faraós. Tanto é que, não sei se você sabe como é que é feita a mumificação. Você retira os órgãos vitais, coração, pulmão. Você retira, coloca nos jarros, assim, coloca o corpo ali e faz várias celebrações, né? Tem um momento no Egito que há a celebração para voltar, tem um momento que eles entendem que a pessoa parte, e aí ela parte com tudo, tanto é que dentro das pirâmides tem muitos tesouros, inclusive tem a faraós que era enterrada com seus guerreiros, né? Para quando ele fosse, os guerreiros estiverem com ele. E a medicina egípcia, ela já conhecia já fazia cirurgia com anestesia. Então, assim, o grau de percepção que eles tinham do corpo era muito grande. E quanto mais você entra nessa viagem aí, você pode se perder mesmo. Hã? Sim, algumas anestesias. Olha, gente, eu não sei se você sabe, eu não sei se vocês entendem como é que funcionou a história da humanidade, né? A gente estava aqui. Foi bem conturbada e cheia de guerra. A gente, pronto, os gregos já conheciam 7 planetas do sistema solar, né? Há 7.000 anos atrás, a gente já estava muito evoluído em escrita, contagem, ensino biológico, fitobiológico. Oi? Os ácidos o quê? A primeira o quê? Sim. É porque assim, a escrita ela surgiu ao mesmo tempo em vários pontos. A nossa escrita, essa que a gente escreve desse jeito, é uma mistura, né? Mas tem os sumérios que contribuíram, né? Engraçado, você falou da escrita, veja como a gente estava evoluindo, viu? Tem a escrita japonesa, aquela dos traços bem bonitos, tem registro de quase 10.000 anos daquele tipo de escrita. Igual? Sim, não, igual não, mas aquele tipo, aquele traço. E do que acontece? A gente estava muito aqui, ó. Só que a gente teve o Império Romano. Que ódio. Né? O pessoal pegou conhecimento o Egito Antigo, os caras conseguiam fazer cirurgia com anestesia, mano. A idade o braço dava uma cachaça pro cara e metia um machado no braço do cara. Vê só. A gente estava muito evoluído em termos de conhecimento, só que naquele período ali do Império Romano, teve aqueles conflitos que aconteceu. Muitas bibliotecas foram queimadas. E para piorar, veio, infelizmente, a igreja, né? E deu uma travada muito grande, que a gente conhece como período medieval. Várias bibliotecas de vários pontos do mundo foram incendiadas, porque eram bibliotecas pagãs, que ensinavam outros rituais. Então, o grau de conhecimento que a gente estava, que era aqui, veio assim, ó. É meio que a gente teve que dar não partir do zero, mas a gente teve que voltar por conhecimentos que nós já tínhamos adquirido, a gente perdeu e teve que reencontrar, né? Então, assim, hoje em dia tem uma galera que, quando acha um livro antigo, com outro, né, em outro idioma, língua, enfim, ficam muito impressionados com o grau de conhecimento que já tinha, desde Davi, né? O que aquele cara, né, Davi, assim, se alguém tiver curiosidade depois, entra na internet e vê lá as invenções de Davi. Um cara que fez isso há 1.500 anos atrás. Oi? Sim, Davi, né? E ele fez o protótipo do avião, o protótipo do helicóptero, né? Tipo, ele não tinha tecnologia para colocar em prática, mas o cara chegou a pensar. Isso é muito valoroso, né? Pronto, enfim. Estamos aonde? Vamos para a página 64 agora. Primeira questão.
Pessoal de casa, tudo bem, tudo certo, tudo ok? Falo demais, né? Misericórdia, já passou 2 aulas já. Como são chamados pares de cromossomos que estão presentes no cariótipo? Não. Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. O pessoal de casa está vendo aqui, né? Cromossomos homólogos. Sim, homólogos com H no início. E com acento no segundo O. Homólogos. Não. Proparoxítona. Ai, meu Deus, eu ainda lembro disso. Emoção. Vamos lá. No segundo O. Agora, página 65, segunda questão. Como os cromossomos se organizam para definir o sexo biológico da espécie humana? Qual alelo determina o sexo masculino? Vou dar a resposta logo, ó. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta que ele faz é como os cromossomos se organizam para definir o sexo biológico da espécie humana? XX para feminino, XY para masculino. Qual alelo determina o sexo masculino? O alelo Y. Tá? Então fica XX para feminino, XY para masculino, ponto. Qual alelo do sexo masculino? O alelo do sexo masculino é o Y. Oi? A gente tem que falar um pouquinho mais alto. Ah, sim. Obrigada. Né? Né? E a divisão da ciência é um problema também, né? Porque quando se pensava em ciência, o conhecimento não se pensava dividido. A gente divide, o mundo moderno divide o conhecimento em disciplinas para tentar ajudar, ajuda, verdade, você tem a caixinha lá, matemática e tal, mas no fim isso pode atrapalhar na hora de você juntar tudo, que é o grande desafio da faculdade. É você entender que o conhecimento é um só. História, geografia, não tem como, né? Não tem como, porque a geografia influencia o biológico, né? O biológico influencia o desenvolvimento da vida. E para pensar que a ciência é toda a desenvolvimento humano. Terceira questão. Observe os cariótipos, compare com o modelo normal e descreva onde ocorreu o erro. Aí vou dar a resposta aqui, porque nem eu achei essa questão boa. Eu lembro que um dia a gente discutiu isso, não foi? Foi, está mal elaborado isso aqui. Vamos lá, escrevam aí a resposta. Na síndrome de Turner, é T-U-R-N-E-R. Na síndrome de Turner, que é Turner, na verdade. Na síndrome de Turner, T-U-R-N-E-R, vírgula. Os cromossomos sexuais, apresentam apenas um cromossomo X. Os cromossomos sexuais apresentam apenas um cromossomo X em vez de 2. Apresentam um cromossomo X em vez de 2. Eu não gosto dessa coisa em vez, prefiro ao invés. Mas enfim. Bom dia para quem chegou agora.
Vamos lá, vamos continuar? Eu despertei bem acordado de 7 da manhã, acordei de 11h50. Agora vai para a página da tarefa, né? Já do final do capítulo, né? Bom, começa aí. Vamos lá para o fluxo de ideias, o fluxo de palavras, né? A rede de palavras. O genoma determina a herança genética e o DNA. A herança genética pode gerar vantagens e desvantagens, como doenças e terapias. Do outro lado, a gente tem o DNA possui estrutura helicoidal, fica escreva melhor, né? Essa palavra é diferente, né? Estrutura helicoidal. Aí do outro lado tem assim, comportamento da célula. Oi? No primeiro quer dizer, no único né? Aí nessa parte aqui, ó, estrutura helicoidal constituído por açúcar, bases e fosfato. Bases, que são as bases nitrogenadas, tá? Bases. Essas bases são formadas de adenina, timina, e citosina. Certo? É o quê? Citosina. Tem aí, ó. Formadas de adenina, timina, guanina e citosina. Tanto é que as letrinhas, né? A, T, G, C. É a ordem dessa letrinha, né? Que vai... Isso, que forma o código genético. Aí tem aqui determinado por cromossomos através de meiose. Tranquilo? Samanta, Pode falar. Yasmin tá pedindo pra senhora aceitar ela. Sim. Cadê? Poxa, cadê o convite de Yasmin? Deixa ela mandar o convite de novo. Ó. Simbora. Primeira questão. Hoje. Eu acho que eu vou ter que... Pronto, acho que chegou ainda não, com o convite dela não. Pessoal de casa, eu vou ampliar aqui para vocês, tá? Qual é o papel da ciência no estudo do DNA? Eu vou ler a resposta do autor, mas existem várias formas de você responder isso aqui. Deixa eu só trazer a balinha para cá. Aqui, ó. Desvendar quais as funções dessa célula e como ela determina as características do indivíduo. Então, o papel da ciência no estudo do DNA é mapear, desvendar, descobrir, prever, né? Lembrando, minha gente, que o estudo do DNA é um estudo muito antigo, viu? Assim, já faz mais de 100 anos que se estuda o DNA. Começou-se com as plantas, que é mais fácil, né? Porque é um vegetal e tal. Mas, assim, animais, seres humanos, né? É uma coisa que já rola há algum tempo aí. Então, a primeira questão é essa aí. Ok? Tudo certo? Nada errado?
Segunda questão. Atualmente, a sigla DNA é utilizada como um substantivo para muitas afirmações que não levam em consideração o conhecimento científico. Qual seria o motivo de algumas pessoas hoje terem o costume de utilizar a afirmação "está no DNA da minha empresa", por exemplo? Escolha a alternativa que vai ao encontro do verdadeiro significado do DNA. Letra B. A empresa possui características únicas que determinam seu papel. É a letra B. Eu só falo muito assim, o nosso DNA é a coragem. Né? Então, quer dizer que isso é uma... quem trabalha com marketing, quem trabalha com gestão, usa muito esses termos. Quando eu fiz o curso, a pós-graduação, a gente fala de administração, uma cadeira lá de administração, e se fala muito disso, missão, visão, objetivos, e fala muito da questão do... Porque o DNA é como se fosse o centro, né? O comando central mesmo. Até na igreja mesmo, assim, quando a gente tem as reuniões da igreja, o pastor fala muito assim, o DNA da nossa igreja é o amor ao próximo, tá ligado? É como se fosse a coisa mesmo do profundo, a matriz, tá ligado? A raiz da coisa. Enfim. Terceira questão. Ao desvendar o genoma humano, o que a ciência ajudou nos dias de hoje? É pessoal, assim, não é pessoal, não. Mas, assim, é ampla a resposta. Aumentou as possibilidades de identificar doenças precocemente, né? Proporcionou determinar doenças em futuras gerações, aumentou a produção de alimentos, com transgenia e tal. Promoveu terapias genéticas para ajudar no tratamento de doenças, né? Gabriel? Todo mundo conseguiu fazer o terceiro? Porque o terceiro ele é muito amplo, né? Ele tem uma variedade bem grande assim, de resposta. Para quem está em casa, vocês estão vendo tudo aí. Oi, meu amor, tranquilo, viu? Notei que a senhora dormiu demais. Eu dormi ruim, mas tranquilo, sem problema. Quarta questão. Doenças que antes eram diagnosticadas quando não havia... Doenças que antes eram diagnosticadas quando não havia como tratar e hoje são atribuídas a anomalias genéticas, possuem uma perspectiva mais favorável. Cite uma doença que você aprendeu como doença genética e que tipo de tratamento poderia ser utilizado hoje ou será realizado no futuro. Observe sobre o assunto. A anemia falciforme é um exemplo, também está na questão da fibromyalgia e tal, né? A anemia falciforme é uma doença genética que a gente falou sobre ela, lembra? Que é quando as hemácias têm, ao invés de serem redondinhas, têm o formato de lua, né? Formato de coisa. E atrapalha a oxigenação do corpo, como pessoas negras. E o tratamento genético para esse tipo de doença é a solução para que no futuro ela venha, a pessoa que tenha uma vida mais saudável. Porque o câncer, assim, é e não é. Porque pode ser genético ou pode ser ambiental. Você pode ter uma vida muito desordenada. Vamos lá, você não tem nenhuma predisposição genética para o câncer, mas pode ser que você tenha, porque você bebe, porque você fuma, porque você não dorme direito, porque você come errado. Isso pode provocar câncer também. Agora, a genética pode ser anemia falciforme, pode ser a síndrome de Down, pode ser a síndrome do super-homem, a síndrome da super-mulher, né? A síndrome de Turner, que a gente falou na aula. Pronto? Foi? Bota por mim, Vamos lá.
Associa as estruturas do DNA: açúcar, bases nitrogenadas e fosfato. A guanina é uma base nitrogenada, letra B. O carbono é um açúcar, letra A. Todo DNA é açúcar, nitrogênio e fosfato. Carbono é açúcar, letra A. A timina é uma base nitrogenada, letra B. A citosina é uma base nitrogenada, letra B. O ácido fosfórico é um fosfato, dá para ver, né? Letra C. E a adenina é uma base nitrogenada. Então, fica na primeira coluna BAB, na segunda coluna BCB. Beleza? Tudo certo, nada errado? Ótimo. Sexta questão. Alguns estudos com genes idênticos mostram que o QI, a altura, os talentos artísticos podem ser diferentes entre esses indivíduos. A melhor explicação para a diferença é que... Será que é a hereditariedade, o ambiente, o genótipo, as características ou os alélos? Eu quero, olha, sempre quando se fala em genes idênticos, é muito interessante. A gente está falando de genes idênticos que podem ser formados de duas formas. Ou uma célula se divide em duas, tá? Uma célula, tipo, um óvulo e espermatozoide junta. Formam uma célula, né? E essa célula divide em dois, que aí é gênio raiz, viu? Ou como é que é, meu Deus? Não, é só assim. Genes idênticos é só assim, porque os outros genes já não é mais idêntico. Meu filho, aleluia. Então, vê só. Qual a melhor explicação para genes que têm o mesmo material genético? O ambiente. O ambiente. E tanto é que isso aqui, ó, são coisas bem assim externas. QI é estímulo, né? Ninguém é burro e ninguém é inteligente. Pessoas passam por estímulos e fazem com que ela lide melhor com os conhecimentos. Claro que tem crianças com... Tem um nomezinho, que não é mais o termo usual, mas era chamada de superdotada. Mas hoje tem outro termo para isso. Então, crianças... enfim, mas vocês entenderam, né? Existe sim pessoas que têm uma predisposição para aprender mais alguma área, mas o conhecimento é estímulo. Se você pegar uma criança que está vivendo numa casa onde a mãe lê, o pai toca, a mãe assiste bons filmes, ouve boas músicas, essa criança está sendo estimulada, né? Diferente de uma criança que está no ambiente onde o pai não sabe ler, mas escuta boa música. Pois é, são estímulos, né? São estímulos. Claro, como eu falei, tem as exceções dos superdotados, que tem outro termo para isso, mas eu agora esqueci. São estímulos. E o ambiente a altura também é uma questão de estímulo. Claro que você tem uma predisposição genética para chegar a um determinado tamanho. Mas se você pratica esporte, você tende a crescer mais, tá? E tem um primo que tem 2 metros e pouco, 2,10 metros, parece. Nossa, enorme. Ele faz alguma coisa? Vôlei, basquete, natação? Não, ele faz curso de culinária. Passou na federal aí em alguma coisa de direito, aí ele faz na culinária. Massa. E o sexto é a letra B de bola. Né? E os talentos artísticos é que é muito mais externo ainda, né? É muito mais externo ainda. Sétimo, as células musculares são diferentes das células nervosas. Por quê? Contém o quê? É a letra E, que expressam genes diferentes. Expressam genes diferentes. Mas podia ser a também. Não tem genes diferentes.
Assim, essa questão foi da Federal do Piauí. Eu, Samanta, letra E, concordo que é letra E. Mas se ele colocasse letra A, eu também concordaria. Porque cada célula ela tem um código genético diferente, porque ela não tem um DNA diferente que vai, o DNA comanda. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Então. Mas a resposta correta do certo é a letra E, é de escola. Eita, olha aqui o Enem. Olha, eu mereci uma resposta agora. Oitavo, Enem. A técnica de cariotipagem analisa células do indivíduo para determinar seu padrão cromosômico. Esse método consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos, permite identificar se o indivíduo é normal, 46XX ou 46XY, ou possui alguma alteração cromossômica. No resultado de uma análise de cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comportamento cognitivo, verificou-se que ela apresenta a fórmula cariótica 47XY. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como estrutural ou numérica. Justifica Numérica, Samanta. É só no meu, Samanta tá travando, hein? É numérica. O meu também, Heloísa. Se fosse estrutural, teria um cromossomo mais alto, um cromossomo menor. Mas o oitavo, a resposta é numérica devido ao número superior de cromossomos. O indivíduo tem que ter 46 cromossomos. Se ele tem 47, a alteração é numérica, ele tem um cromossomo a mais. Se fosse, como é que diz, numérica o quê? Estrutural, eu teria 46 cromossomos, sendo que um podia ter uma perninha maior, uma perninha menor, ou uma duplicação, por exemplo. Não são dois alélos que se cruzam assim, eu podia ter um cruzamento em alguma das hastes, ao invés de ser um xizinho, podia ser um X, mas com uma perninha a mais, entendeu? Pode acontecer de eles não se cruzarem. Pode ser sim, aí é uma anomalia. Ele não está em par, porque os cromossomos têm que estar em par. Essa é a licença pode acontecer de continuar eles estão separados. Pode acontecer o quê? De não ter síndrome nem nada, eles estão separados. No caso, ele apresenta, mostra nenhuma normalidade, mas não sei. Não sei se é possível. Oi? Não sei. Mas é uma boa pergunta essa. Acabou? Gente, peraí, rapidinho. A Aline, ela disse que durante as aulas gravadas eu pulei uma página ou outra. Aí eu quero que ela veja pra ver. Ô, menina, a gente resolve agora isso. A gente resolve agora. Qual foi? A minha foi a 43. Isso aqui. Agora, as sexuais, elas sempre vão vir separadas, porque não é uma coisa que vai acontecer. Então, as células sexuais, elas não vão lá. Isso que elas significam. Ah, tá bom. Qual é a página? 41. Gente, vai na página 41 aí, que faltou eu resolver. A 41 é pouca coisa. A minha é a 41 e a 43. Isso, é também essas páginas que a Aline me falou. Então vamos para 41, porque a gente faz agora. O pessoal de casa já vai estar vendo tudo direitinho aqui, eu conto aqui para vocês da sala. 41.
que eu pulei. Que horas é o lanche de vocês? Então, é a hora que termina a minha aula, eu acho. É 41. 3 aulas. A gente vai ter uma amanhã, né? Amanhã ou quinta. Quinta, né? Tem uma. Nessa aula de quinta já é a aula de revisão por simulado, beleza? Não, outros já. Sexta não. Sexta é minha. Misericórdia. E aí, semana que vem, eu começo com o livro 4, viu? Tem já? Vai com tudo, galera. Vai com tudo. Vai com tudo. Cheguei na página 41, viu? Vamos lá. Tem aqui, ó. Página 41, o experimento das ervilhas de Mendel. Primeira questão. Você consegue imaginar como poderia ser realizado todos esses experimentos em um jardim? Que tipo de metodologia poderia ser realizada para desenvolver esse estudo? Converse com colegas e professores e elabore uma hipótese. Bom, eu vou ler aqui a resposta do autor para a gente ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa disso aí. A metodologia científica inclui como uma das principais etapas da formação da teoria da observação. Dessa forma, o entendimento de todos os processos descritos por Mendel resultou na hipótese que deu origem às leis que regem a genética até hoje. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai sair. Teve um cara que estudou genética antes de Mendel, mas não estudou com rigor científico. Aí, ficou muito na suposição. O primeiro que fez com rigor científico foi Mendel. Então, a partir dele é que a gente tem um estudo mais elaborado da genética. O pessoal de casa pode dar uma resumida aqui e vocês escrevem o seguinte. A metodologia científica, escreve aí. Vou falar pouquinho, vou falar muito. A metodologia científica inclui como a metodologia científica inclui como uma parte principal a observação. A metodologia científica inclui como parte principal a observação. Ponto. A metodologia científica inclui como parte principal a observação. Ponto. A metodologia científica inclui como parte principal a observação. Ponto. Dessa forma, vírgula. Dessa forma, vírgula. O estudo de Mendel, dessa forma, vírgula. O estudo de Mendel resultou nas leis. O estudo de Mendel resultou nas leis que regem a genética. O estudo de Mendel resultou nas leis que regem a genética até hoje. Bom, o estudo de Mendel resultou nas leis que regem a genética até hoje. Ponto. Ponto, acabou.
Beleza? Acabou não, né? Página 43. Página 43. Eu vou responder só essa aqui, o terceiro, tá? Que é aqui em linhas. Beleza? Qual é a proporção da variabilidade dominante F1 e da recessiva F2? Converse com seus colegas e o professor e escreva a seguir. Essa questão de variabilidade é uma questão boa, viu? Porque, vê só, observe o experimento. Antes de dar a resposta, observe o experimento. Isso, vê só, preste bem atenção. O que é recessivo e o que é dominante? Dominante são as características que aparecem na F1. O que é F1? São as primeiras filhas, tá? Você tem que entender que quando o Mendel fez o experimento, o que foi que ele fez? Ele pegou as ervilhas amarelas puras. Como foi que ele descobriu que era pura? E todo o cruzamento dessa amarela com amarela sempre dava amarela, 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 amarela. E ele pegou uma semente de ervilhas verdes puras. E todo o germinamento, né? Toda a germinação entre verdes, cruzada verde-verde, próxima geração verde, próxima geração verde. Isso é pureza, tá? É como se não tivesse características ali no sistema. Só tem verde, só tem amarela. Quando ele pegou uma amarela pura e uma verde pura e cruzou, ele viu que o amarelo é dominante. Note que no cruzamento, a primeira família, as primeiras filhas, F1, é tudo amarelo. Só que essas filhas não são puras. Olha a prova de que elas não são puras. Eu pego essas amarelas, cruzo só essas amarelas, olha o que acontece na F2. Aparece uma verde. Então, na segunda geração de filhas, é a prova que essas amarelas da F1 não são puras. É que você vai ter, na herança genética dessas amarelas, um tracinho de verde. Esse verde aparece na segunda geração. Logo, é uma característica recessiva. Se eu colocar uma questão dessa aqui, essa imagem mesmo, e perguntar a vocês, quais são as características dominantes das ervilhas e quais são as características recessivas das ervilhas, você tem que observar a família 1. Quem aparece primeiro é sempre o gene dominante. Ou primeiro, ou em maioria. Olha a família 2. Só 25% da geração F2 tem características recessivas. Até hoje, a gente, quando fala em genética, a gente fala nessa questão de que, numa situação de mistura de características, você sempre tem um tracinho da característica recessiva de alguém. Por isso que é possível um casal de negros ter um filho branco. Se dentro da família, pai, avô, houveram brancos. Lembra de uma coisa na história? Conte a história. Menino, o povo vai dizer que é Gaia. Né? O povo de logo. Ó, dentro da história, já ouviram falar do embranquecimento do Brasil? Antes da história colonial, história mais, né? Havia um movimento de tentar embranquecer a família. A mulher negra casava-se com um homem branco na tentativa de ter um filho branco. E queria que esse filho casasse com alguém branco, que era para tentar embranquecer a raça. O que isso significa? Eu vou reduzir o material genético negro dessa família. À medida que eu só caso com brancos. Claro que o gene negro ele vai diminuindo, né, para cada geração. É como se eu pegasse uma mulher negra, um homem branco, tem um filho, 50% e 50%. Só que esse filho casa de novo com branco, depois esse outro com branco. Claro que as características negras elas vão diminuindo dessa família, a cada geração. Não. Sempre vai ter resquício. Pode ser um narizinho, né? Você pode ser branquinho, mas tem aquele narizinho ali, ó, né? Uma característica outra. Inclusive, alguém falou aqui pra mim, pais negros e filho branco. Tá, mas só mudou a cor da pele e o resto.
E as outras características fenóticas, né? Você pode até ter filho branco, mas às vezes ele tem um cabelo que é seco. E um sarará? O que é o sarará mesmo? É o preto disfarçado de branco. Porque o sarará é aquela pessoa branca, mas ela tem um cabelo mais crespo, ela tem um nariz mais achatado. Agora, bons são pessoas. Bons são pessoas. Cabelo é liso, cabelo ondulado. Vamos mudar esse vocábulo. Vamos mudar. A gente precisa passar. Vamos mudar esse vocábulo. Ó, sim, pronto. Mas isso aqui está claro para vocês. Características dominantes e recessivas. Lembra da flor de Mendel, a flor branca e a flor vermelha? Pode ser vários exemplos, tá? Pronto. Qual é a proporção da variante dominante F1 e da variante recessiva 2? Converse com seus colegas e professor e escreva a resposta a seguir. Aí você coloca F1. Pode colocar assim, F1 na resposta. Deixa eu ver aqui. Não, apaga esse F1, porque eu não gosto dessas nomenclaturas. Coloca assim, a característica dominante é a semente amarela e a característica recessiva é a semente verde. Pronto. Beleza? A característica dominante é a semente amarela e a característica dominante é a semente amarela e a recessiva é a verde. Agora, se for numérico, a F1 é 2 por 2, porque, tá ligado? Em duas aparições, apareceu 2 vezes. E na F3, se eu fosse falar em proporções numéricas, seria 3 por 1. Para cada 3 amarela, apareceu uma vez. As características dominantes é a semente amarela e a característica recessiva é a semente verde. Aí é interessante quando você faz o cruzamento para saber como seria F3. Na F3 é 50%. 2. Pode. Agora, meus amores, na próxima aula, tragam o livro 3, viu? Porque a gente vai fazer a revisão do simulado e eu vou deixar já as páginas do livro 3 marcadas para vocês estudarem. Beleza? Para quem está assistindo a aula gravada, tchau, até a próxima aula. Para quem está assistindo a aula gravada, para quem está aqui, fica por aqui mesmo. Gente, eu preciso fazer a chamada de novo.